Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Graça e paz, amados. Amém. Aleluia. Vocês estão bem? Aleluia. Glória a Deus. Todos prontos para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Aleluia. Essa é a sua oportunidade de fazer parte do culto. Amém? Você pode cantar, você pode correr, você pode pular, você pode gritar. Na presença do Senhor temos liberdade. Amém? 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 Eita glória. Eu sei, sempre vou perseverar em fazer tua vontade, viverei tuas promessas. Eu sei, viverei tuas promessas. Eu sei, declare, eu não vou retroceder. Pode vir o que vier, minha vida está em Deus, nele eu vivo pela fé. Pode vir o que vier, minha vida está em Deus, nele eu vivo pela fé. De fé em fé eu vou avançando e prosperando no Senhor. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou, nada vai me parar. Vou avançando, de fé em fé, de fé em fé eu vou avançando e prosperando no Senhor. De
Seja exaltado para todo sempre. Eu louvo o teu nome. Louvo o teu nome. O nome que está sobre todo nome. Toda honra ao teu nome. Honras ao teu nome. O nome que é maior que todo nome. Declare: seja exaltado. Seja exaltado. Seja exaltado. Seja exaltado. Exaltado. Eu louvo o teu nome. Louvo o teu nome. O nome que está sobre todo nome. Toda honra, toda honra, honras ao teu nome. O nome que é maior que todo nome. Seja exaltado. Seja exaltado. Seja exaltado. Exaltado. Seja exaltado. Seja exaltado. Seja exaltado. Exaltado. Teu nome é vida. Teu nome é a esperança em mim. A esperança em mim. Teu nome é amor, amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, amor que sempre me encontra, sempre. Teu nome é vida, teu nome a esperança em mim. Teu nome é amor, amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Seja exaltado. Seja exaltado. Seja exaltado. Exaltado. Só a igreja. Seja exaltado.
vida. Teu nome é vida, teu nome é esperança, a esperança em mim. Teu nome é amor, amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado, seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, seja Aleluia. Ele está vindo. Ele está vindo. Além do Rio Azul, as ruas são de ouro e de cristal. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor. Nunca mais. Além do Rio Azul. Cante. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nem o clamor. Verei os olhos de Jesus e as nações andarão na tua luz, e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro. Quem vai?
jaspe é seu muro. Além do rio azul, morte e choro, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor. Nunca mais. Além do rio azul, não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para o que nele crê. Não há ferrolho, nem porta que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele crê, escudo para os que nele crê. Aleluia. Aleluia. Graça e paz. Você pode acender a luz. O Senhor é bom. Ele é bom. Em todo tempo Ele é bom. Amém, irmão? Você pode sentar. Aleluia. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é digno de honra, digno de glória, digno de todo louvor. Toda honra e toda glória é para o Senhor. Amém? Você está preparado? Tem certeza? Aleluia. Deus é bom. Vou chamar o pastor Chilton. Ele hoje vai ministrar um tema poderoso. Fica atento para você receber e ensinar outras pessoas. Amém? Você não pode só receber e não dar. Você precisa receber e multiplicar o que você está aprendendo aqui. Amém? Pastor Chilton, fica à vontade. A casa é sua. Aleluia. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Você está bem? Seu rosto sabe disso? Então dê um sorriso para quem está do seu lado. Diga para ele, que bom que você veio. Amém? Diga a ele, você está no local do seu crescimento. E nesse lugar é proibido fazer planos pequenos. Amém? Repita comigo, diga, eu estou aqui para amar e alcançar as vidas, ensinando e transformando suas mentalidades pelo poder do Evangelho, equipando-as para o serviço a Deus, transformando a nossa sociedade. Diga, amar, alcançar, equipar, transformar, servir. Amém? Tu crê nisso?
Amém? Então guarda essa visão. É para isso, é isso que nos move. Essa é a visão desse lugar. E se você está aqui, meu irmão, eu posso te dizer uma coisa. Deus, Ele tem algo para você e você não está aqui à toa. Você não veio para esse lugar de qualquer forma. Você não veio para cá porque não tinha opção. Era a última coisa que você podia fazer. Não, meu irmão, Deus te trouxe aqui e Ele quer te ensinar a palavra, quer mudar a forma de você pensar, quer te levar a servir pessoas, a transformar o ambiente onde você está. Então se disponha, diga, eu estou aqui para isso. Que coisa boa, meu irmão, te receber nessa noite. Tem alguém que está nos visitando pela primeira vez? Amém. Nós temos o irmão Alain e a irmã Moça, eles são lá de Campina Grande. Eles congregam lá na Igreja de Verbo da Vida Cruzeiro, estão nos visitando nesse final de semana, sejam bem-vindos, amém? Você que também levantou a mão, continua com a mão levantada, né? O pessoal do diaconato vai até você. Nós queremos te dar as boas-vindas, dizer que é um prazer te receber nesse lugar e pedir para que você preste atenção a tudo aquilo que Deus vai fazer. Eu sei que essa é um final de semana bem atípico, né? Ao longo do ano, algumas pessoas estão viajando, descansando, aproveitando, mas você está aqui, você escolheu a melhor parte, Deus Ele vai te alcançar, a palavra vai ser ministrada. Eu quero dar as boas-vindas a você também que está online nessa noite, nos assistindo por meio do nosso canal, Verbo Vila Caruaru, Verbo Maurício de Nassau, olha o costume. Verbo Maurício de Nassau, se você ainda não está inscrito, se inscreva no canal, porque eu estava ministrando na Vila de 5 horas, aí quando eu vim para cá, eu não mudei a chave ainda. Amém? Glória a Deus. Você está pronto? Rapaz, eu vou dizer, ministrar o assunto que eu mais gosto, com o louvor cantando as duas músicas que o pastor mais gosta, aí é complicado. Obrigado, pessoal, pode sentar. Amém. Então, nós estamos na nossa última experiência Rema desse mês de fevereiro. As aulas do Rema começam já na próxima sexta-feira. Então você que está aqui, que é aluno do Rema, você que ainda vai se matricular ao longo dessa semana, eu quero incentivar você a crer, a tomar posse, a gerar expectativas naquilo que você vai receber naquele lugar por 2 anos. Sabe, quando nós falamos que o Rema muda a nossa vida e que sua vida nunca mais será a mesma, não é um jargão, não é uma conversa fiada, não é para que você faça sua matrícula de qualquer forma. É porque de verdade, irmãos, a palavra que nós temos recebido, que nós recebemos, mudou a nossa vida, a nossa mentalidade. Eu não sei você, mas eu já parei para pensar um pouco o que seria da minha vida sem essa palavra da fé. Onde nós estaríamos, sabe, irmãos, talvez eu estivesse um pouco afastado daquilo que Deus tem para mim. Mas essa palavra da fé nos ensina quem nós somos, o que temos, o que podemos, como viver a vida que Ele tem para nós nessa terra. Eu gosto sempre de repetir uma frase que eu ouvi certa vez do pastor Edilson, e ele diz assim, que o Rema é uma oportunidade que Deus tem de apresentar você para você mesmo. Amém? Então você vai descobrir quem é você, o que você pode, como você vai se mover e viver a palavra. A intenção do Rema não é um curso para te tornar um pastor, não é um curso para te tornar um mestre, um profeta, um apóstolo, não. É para que você entenda a palavra e viva ela na sua vida. E assim você possa fazer diferença por onde você passa, não só na sua vida, mas na vida de outras pessoas. E uma das matérias que eu ensino no Rema, e que... Bota os 50 agora. Tá. Eu nem comecei, já está o cronômetro ali. E uma das matérias que eu mais gosto de ensinar no Rema é a matéria escatologia. E talvez você escute essa palavra e comece a pensar, pastor, que palavrão é esse? Escatologia. Que negócio complicado. O que é que o senhor vai falar? O senhor vai falar sobre o fim, sobre a tribulação, sobre o livro de Apocalipse? Pastor, isso é muito complicado, isso é muito difícil, eu já ouvi um monte de coisa. Talvez você, assim como um monte de pessoas, tenha pensado acerca disso. A palavra escatologia é uma palavra que ela é a junção de 2 outras palavras do grego escatos e do grego logia. Logia, de uma forma mais simples, significa estudo. E escatos significa o final do fim. O fim do fim. A última parada antes do fim. É uma palavra, por exemplo, que era usada há alguns anos dentro do dicionário grego, da comunicação do mundo grego, para se referir ao porto final de um navio. Aquele lugar onde o navio chegava e não tinha mais para onde ir, ao final de tudo. E quando nós aplicamos essa palavra dentro da Bíblia, dentro da cronologia bíblica, nós vamos entender que escatologia nada mais é do que o estudo do fim
dos tempos. O estudo do fim, daquele último lugar, daquele porto final onde o tempo vai parar. E você vai entender por que eu usei essa expressão aqui. Amém? Mas uma coisa que eu quero chamar a atenção para você, e está em Isaías capítulo 46, versículo 9. E eu quero pedir para os meninos colocarem aqui. Isaías 46, versículo 9. É que Deus, Ele é um Deus que tem cuidado de mim e de você. Ele é um Deus que sempre vai revelar as coisas para mim e para você. Tudo bem até aqui? Ele diz, isso é Deus falando por meio do profeta. Lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro Deus. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Versículo 10. Desde o início faço conhecido o fim. Desde tempos remotos, o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé, e farei tudo o que me agrada. Coloca esse versículo 10 na versão corrigida e fiel. Você tem essa versão aí? ACF. Tem não? Mas deixa eu ler lá aqui na versão corrigida e fiel, o versículo 10. Deus diz, eu anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Olha, apareceu lá. Essa equipe é top, né? Você pode aplaudir a vida deles? E farei toda a minha vontade. Amém? Vê que coisa interessante. Deus está dizendo para mim e para você. Eu anuncio o fim, desde o começo, as coisas que ainda não aconteceram, mas tem mais. Eu farei toda a minha vontade. Diga, Deus tem uma vontade. E sabe, irmãos, quando Deus criou o universo, a terra, colocou o homem para reinar nessa terra, Deus tinha um plano desde o início. Deus nunca é pego de surpresa. E dentro desse plano de Deus, há um tempo estabelecido para todas as coisas acontecerem. E escatologia, quando nós aprendemos sobre escatologia, nós vamos começar a entender sobre esse plano de Deus. Sobre não somente o fim, mas o início, o meio e o fim. Ele diz que desde o início anuncia o fim. Então, o final das coisas não é algo que Deus está ocultando de nós. Não é algo que Deus não quer revelar. Não é algo que está escondido, cheio de mistérios incompreensíveis. Ele anuncia o fim desde o começo. Se você ler Gênesis capítulo 3, versículo 15, por exemplo, você vai ver Deus falando algo que iria acontecer 4.000 anos depois. Então, desde o início, Deus está dizendo o que vai acontecer, como as coisas se dão. E ao longo do tempo, Deus ele vai revelando progressivamente para o homem a sua vontade, por meio de algo chamado dispensações. O que é uma dispensação? Não fica preocupado com esses termos. Você vai ter tempo durante o rema para entender, compreender, entender cada uma das dispensações. Mas a dispensação é um período de tempo onde Deus trata coisas específicas com o homem, onde Ele entrega coisas, onde Ele estabelece coisas para que o homem possa cumprir dentro daquele período de tempo. E Deus, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos Deus se revelando ao homem dentro dessas dispensações progressivamente. Então você vai ver, por exemplo, um homem que vivia debaixo de uma dispensação anterior a muitas que vieram depois dele, chamado Jó, falando coisas de Deus que Deus não era. Eu não vou pregar sobre o livro de Jó nessa noite, mas se você ler o capítulo 38, você vai ver que Deus, quando fala para Jó, mostra para Jó que ele falava do que não conhecia. E o próprio Jó entende isso, porque a revelação que ele tinha de Deus é diferente da revelação que nós temos hoje. Porque Deus ele vai se revelando progressivamente para o homem. E eu posso te dizer, irmãos, nós estamos em uma dispensação onde nós podemos compreender a vontade e o plano de Deus de uma forma completa hoje.
Porque o Espírito, aquele que anuncia todas as coisas, aquele que é Deus, está conosco e está em nós. Esse Espírito, ele vai anunciar as coisas que hão de vir. Você não precisa abrir, mas em João capítulo 16, versículo 13, Jesus diz que quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Então diga, o Espírito Santo anuncia o que vai acontecer. Amém? Amós capítulo 3, versículo 7 diz que certamente o Senhor soberano Deus não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Dentro daquela dispensação, dentro da aliança de Amós, o profeta era aquele que era responsável por trazer a vontade de Deus para o povo, de revelar para o povo a vontade de Deus. O Espírito Santo vinha sobre ele para ele fazer isso. E a Bíblia diz que Deus não vai fazer nada sem antes antecipar. Isso me mostra que não é interesse de Deus que nós sejamos pegos de surpresa com relação ao futuro, ao fim, às coisas que vão acontecer. E nessa dispensação ele vai fazer isso por meio do Espírito Santo. Você está aqui? Agora, eu quero ler com você Atos capítulo 1, versículo 6. Queridos, são 50 minutos, então você não vai poder entender todo o assunto de escatologia em 50 minutos. Eu quero te dar uma boa dica, quando você estiver em casa querendo estudar sobre esse assunto, não comece pelo livro de Apocalipse, amém? Se você pega um livro e começa a ler pelo último capítulo, você vai até saber algumas coisas que estão acontecendo, mas você não vai entender o contexto todo. Então Deus, ao longo da palavra, ele vai se revelando, dando pistas, mostrando o que vai acontecer, até chegar em Apocalipse, que é o final. É onde ele vai detalhar tudo o que vai acontecer durante um período de 7 anos, com a igreja, amém? O que vai acontecer depois desses 7 anos e também sobre a eternidade. Mas tenta buscar ao longo da palavra, para que você possa entender. Atos capítulo 1, versículo 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram ao Senhor, dizendo: restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? Olha que coisa interessante, Jesus ressuscita, passa 40 dias com os discípulos, vai subir, no dia que ele vai subir, os discípulos estão com ele está dizendo: olha, eu estou indo embora, meu tempo chegou, e os discípulos perguntam: olha, o reino físico em Israel vai ser restaurado agora? Esse é o tempo para que o reino seja restaurado, para que o reino seja estabelecido, porque era isso que eles aguardavam do Messias. Eles aguardavam que o Messias viesse a estabelecer o reino. Mas o povo, os líderes judeus rejeitaram, e por causa da rejeição, o reino físico foi adiado. Mas perceba a resposta de Jesus no versículo 7. Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então a Bíblia nos diz, deixa esse versículo aqui, o 7, por favor. Tempos ou estações que o Pai estabeleceu. Então diga, Deus. Não, desse jeito você vai fazer vergonha a ele. Diga com vontade, diga, Deus estabeleceu tempos para coisas acontecerem. Perceba que quando os discípulos perguntam sobre a restauração do reino, Jesus não disse, não existe um tempo determinado. Não, ele disse, tem um tempo para que isso aconteça. Agora, Deus estabeleceu esse tempo, e vocês ainda não vão saber se é agora. Mas diga, há um tempo determinado. No capítulo 17, ainda de Atos, eu vou pedir para os meninos colocarem, versículo 24. Atos 17, 24. A Bíblia diz, o Deus que fez o mundo, tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra. Isso é um discurso de Paulo em Atenas. Não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Versículo 26. E de um só sangue, falando de seu Adão, fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra. Olha agora onde eu quero chegar. Determinando os tempos já
dantes ordenados ou anteriormente ordenados e determinando os limites da sua habitação. Então, Deus, ele criou o homem, criou a terra e ele estabeleceu antecipadamente o tempo para o homem viver sobre essa terra. Você está aqui? Essa terra, como você e eu conhecemos, não será eterna. E o homem não vai viver a eternidade nessa terra, nem no céu. E aí nessas horas que eu sei que muita gente, como assim? A gente não vai passar a eternidade no céu? Não. Mas aí você vai fazer escatologia no rema e vai descobrir isso, não, né? Não, no final você me lembra e eu te digo por que não, tá certo? Mas perceba, há um tempo determinado por Deus. Então há um tempo para todas as coisas acontecerem. Deus não está sem querer revelar isso. Ele está nos mostrando, nos guiando, dando passos ao longo de toda a sua palavra acerca desse tempo, acerca do fim, acerca das coisas que vão acontecer. Tudo bem até aqui? Então diga, há um tempo para estarmos sobre essa terra. Amém? Agora, dentro desse tempo em que o homem vive sobre essa terra, muitas coisas já aconteceram. Deus criou o homem peca, Deus faz uma aliança com o homem depois do pecado, vai fazendo várias alianças até chegar a Jesus. Jesus veio para resgatar o homem da sua condição de pecado, para assumir o nosso lugar, para que nós vivêssemos a vida dele. Mas é interessante que Jesus veio aqui na terra, foi rejeitado pelos líderes judeus. E aí no Rema você vai ter um dia ou dois, onde nós vamos estudar só inteiro o livro de Mateus, para entender sobre o reino de Deus. Você vai ver o reino sendo oferecido, o reino sendo rejeitado, o direito legal de Jesus ao trono, o direito espiritual de Jesus ao trono, o direito de descendência de Jesus ao trono. Você vai entender por que ele precisou ficar 40 dias no deserto. Amém? Mas o reino foi rejeitado porque rejeitaram o Messias. Tudo bem? Mas é interessante porque, por causa da rejeição, um novo povo começa a ser criado naquele momento. Que povo é esse? A igreja. Um povo formado por judeus que criam em Jesus e por gentios, pessoas que não tinham aliança, que criam em Jesus. Desses dois povos, Deus fez um só povo chamado igreja. E a Bíblia, conforme o livro de Corinto nos fala, é um livro que vai falar para esses três grupos de pessoas: judeus, gentios e igreja. Então existem coisas na Bíblia que é para judeu, existem coisas na Bíblia que é para gentio. Por exemplo, se você ler o livro de Apocalipse, do capítulo 4 até o final do capítulo 18, aquilo ali é Deus falando o que vai acontecer na terra com judeus e gentios. Se você ler Apocalipse do capítulo 1 até o final do capítulo 3, você vai ver o nome igreja sendo mencionado. Mas Apocalipse capítulo 4, versículo 1, a igreja sobe, ela é arrebatada, tipificada no apóstolo João, e a partir daí não se fala mais de igreja. E aí você começa a entender Jesus se movendo, trazendo a revelação para João sobre o que vai acontecer com judeus e gentios aqui na terra durante a tribulação, durante um período de 7 anos aqui na terra. Aí você começa a compreender algumas coisas e ver que Deus tem um plano para judeu, Deus tem um plano para a igreja e Deus tem um plano para quem é gentio. Cada coisa vai acontecer, como nós lemos lá em Isaías, segundo a sua vontade. Nada do que eu ou você fizermos vai mudar a vontade de Deus. Você está aqui? Nada que você faça muda a vontade de Deus. Vai acontecer exatamente como Ele planejou e determinou. Está tudo bem até aqui? Então, tratando com esses três povos, eu não quero falar para judeus nessa noite, nem quero falar o que está reservado para gentios. Eu quero falar um pouco sobre o que está reservado para nós que somos igreja. Vou te dizer de novo, no Rema, você vai entender detalhadamente o que vai acontecer com judeus, o que vai acontecer com gentios. Você vai descobrir, por exemplo, que aquele versículo lá de Mateus capítulo 24, quando Jesus diz: o evangelho será pregado a todas as nações e depois virá o fim, aquilo ali não é para a gente.
Não é que o fim é Jesus voltando para arrebatar depois que todo mundo ouvir Jesus. Não é isso. Mas você vai aprender isso no Rema. Você vai descobrir que vai chegar um momento que Jesus vai pisar nessa terra. Ele vai governar essa terra. O reino físico que foi adiado e que os discípulos perguntaram a Jesus, vai ser estabelecido. Há um tempo determinado por Deus, desde antes, para que cada uma dessas coisas aconteça. Agora, o que vai acontecer comigo e com você que somos igreja? Jesus já subiu. Nós estamos aqui, nós nascemos de novo. Agora, dentro do plano de Deus relacionado ao fim e dentro da cronologia bíblica. O que é cronologia bíblica, pastor? É quando nós estudamos o tempo sendo aplicado na Bíblia para as coisas acontecerem. Você vai perceber que existe um grande evento para acontecer com a igreja. Existe algo muito grande que vai mudar completamente o curso do mundo e da nossa vida, prestes a acontecer. Você já percebeu quando alguém é fã de uma banda, por exemplo? Isso é muito comum no mundo. A pessoa é fã daquela banda e aí ela descobre que aquela banda vai se apresentar daqui a um ano no seu país. Eu já vi gente sair daqui e ir para São Paulo, assistir um show de Guns N' Roses, dessas bandas assim. E ele se programa, ele fica na expectativa, ele compra o ingresso antecipado. Por quê? Tem um evento que vai acontecer e ele está aguardando ansiosamente aquilo. Então ele se organiza a vida toda para aquilo. Ele chega no trabalho e diz assim, olha, ano que vem, tal data, eu preciso tirar férias. Por quê? Não, porque eu vou no show do Iron Maiden lá no Morumbi. E ele se programa, ele fica com expectativa, ele gera aquilo, rapaz, vai ser bom demais. E aí às vezes o cara vai, chega na fila 2 dias antes, fica lá, dorme do lado de fora, se veste com aquela roupa, pinta a cara, faz um monte de coisa. Os repórteres vão filmar, tá lá o cara, não é assim? É. Por quê? Ele está gerando expectativa em um evento que ele aguardou muito. Pois é, tem um evento assim para mim e para você. E eu e você que somos igreja, precisamos estar com essa expectativa. Vai acontecer, vai acontecer. Agora, qual é a diferença? A diferença é que você não precisa esperar um ano, pode ser daqui para mais tarde. Pode ser que nem tenhamos o próximo culto aqui. Mas pastor, quem vai pagar as coisas da igreja? Quem ficar? Mas perceba, esse grande evento que nós, enquanto igreja, vamos passar, é uma promessa de Deus para nós. Eu quero ler com você Atos capítulo 1, versículo 6. Não, versículo 8, perdão. Atos 1, 8. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Isso é a continuação daquela conversa de Jesus com os discípulos. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isto, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus nas nuvens, voltará da mesma forma como você o viu subir. Vamos entender um pouco aqui. Jesus está subindo, terminou a conversa lá, não importa saber o tempo agora do reino não se preocupa com isso não. Tem um tempo, mas vocês não vão saber agora não. Ele termina, dá mais algumas instruções, olha, vocês precisam ser batizados com o Espírito Santo, testemunhem de mim. Quando ele termina de falar, essa é a última instrução dele. Ele começa a subir. E o povo olhando, e ele subindo, e o povo olhando, e ele subindo, e o povo olhando. E a Bíblia diz que ele se esconde, que ele sobe em meio às nuvens, e 2 homens aparecem, de branco, 2 anjos, junto daquele povo. Diz, por que vocês estão espantados? Em outras palavras, se fosse aqui no Nordeste, né? Com essa cara de besta olhando para cima. Da mesma forma que ele subiu entre as nuvens, ele vai voltar entre as nuvens.
Da mesma forma que você o viu subir, ele vai voltar desse jeito. Agora, perceba algo. E aqui é o pulo do gato. Esse povo que estava vendo Jesus subir entre as nuvens, era judeu, gentil ou já havia nascido de novo? Diga, já era crente. Desde João capítulo 20. Esse povo já havia nascido de novo. Então, a promessa dele voltando nas nuvens, da mesma forma como ele subiu, não é para todo mundo. Não é para qualquer pessoa. É para aquele que já nasceu de novo. E aí eu quero ler com você Tito capítulo 2, versículo 11. Quando Paulo, escrevendo para Tito, ele diz uma coisa interessante. Ele diz, olha, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Essa graça nos ensina, olha o que é que a graça nos ensina. A renunciar à impiedade e às paixões do mundo. E a viver, olha, então ele está dizendo, a graça trouxe salvação. E ela ensina a gente a não viver na impiedade, mas viver de uma forma sensata, justa e piedosa nesta era presente. Enquanto, olha aí, como é que a gente deve viver? Enquanto aguardamos a nossa bendita esperança. Qual é a nossa bendita esperança? Ele vai dizer, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Paulo, escrevendo para Tito, ele diz, olha, nós temos uma bendita esperança. Algo que nós esperamos. E como eu já ministrei aqui em outras oportunidades, esperança é diferente de fé. Fé é uma certeza. Fé é uma convicção que traz para a realidade natural aquilo que você não está vendo. Você não recebe cura quando o sintoma passa. Você recebe cura, se precisar de cura, quando você crê na cura. E aquilo vai se manifestando. Agora, o que é a esperança? A esperança é uma expectativa em um futuro bom. Diferente da fé que crê e traz a manifestação para agora, a esperança é uma expectativa gerada em mim e em você por algo bom que vai acontecer no futuro. E mesmo que eu creia, eu não posso manifestar aquilo agora. Por quê? É uma esperança. Eu usei esse exemplo domingo passado ministrando lá no Rio Grande do Sul. Se você vem aqui para a igreja e eu digo assim para você, olha, dia 31 de dezembro de 2022, às 10 horas da noite vai ter o culto da virada aqui na igreja. Vai ter esse ano. Aí eu digo para você assim, olha, se você vier, todo mundo que vier vai ganhar 100 mil reais, cada um. Percebe? E aí você começa a pensar, meu Deus, 100 mil reais, culto da virada, eu não posso perder. É assim ou não? Você quer perder 100 mil? Se quiser, fale comigo porque eu recebo. Aí, queridos, imagina, você começa a pensar, eita, vai ser bom, eu vou ganhar 100 mil. Você começa a fazer conta. Olha, tem tal coisa para pagar aquilo, para fazer aquilo outro. Vou pagar a escola de menino. Olha, você começa a fazer festa. Agora eu te pergunto, a tua fé, eu fiz uma garantia para você. A minha garantia foi, eu vou te dar 100 mil no dia 31, 10 horas da noite. Em julho, você vai receber? Em agosto? Em setembro? Você pode ter fé, meu irmão, de transportar a montanha. Eu disse que era dia 31 de dezembro, às 10 horas da noite. Sim ou não? Chega o dia 31, 9 horas da manhã, você vai receber? Não. 10 horas, meio-dia, 8 horas da noite? Não, só vai receber que hora? 10 horas da noite. Então você tem uma esperança para receber, mas a tua fé não antecipa isso. Você entende? Então, a esperança que nós temos é da manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele vai se manifestar para nós que somos igreja, em um evento chamado arrebatamento da igreja. Amém? E eu quero ler com você 1 Coríntios capítulo 15. Esse é o grande próximo evento que você vai passar. E deixa eu te dizer uma coisa, não precisa mais nada acontecer para esse evento acontecer. Ah não, mas que sinais vão acontecer para o arrebatamento? Nenhum.
esse culto pode nem terminar. Mas pastor, eu li Mateus 24, eu li Lucas 21, eu li Marcos 13. Lá está falando de um monte de coisa, guerras, rumores de guerra, peste, isso. Aquilo ali não é sinal para o arrebatamento, é sinal para a segunda vinda de Jesus. E o que é a segunda vinda de Jesus? É quando ele vai vir para a terra, pisar nessa terra e reinar aqui 1000 anos. E quando isso acontecer, a gente vai vir com ele do céu. Você entende? É outro assunto, não é arrebatamento. Se você ler, por exemplo, Mateus capítulo 24, quando Jesus está respondendo para eles 3 perguntas. Quando o templo vai ser destruído? Porque eles saem do templo e olham para o templo e Jesus diz, não ficará ali pedra sobre pedra que não seja derrubada. E aí os discípulos perguntam a ele, quando isso vai acontecer? Que há sinais haverão da tua vinda e do fim dos tempos. Quando a Bíblia fala de segunda vinda de Jesus, segunda vinda de Cristo, e a vinda de Cristo para os judeus, porque aquele povo, quando perguntou isso, não era nascido de novo ainda, eram os judeus. A Bíblia está falando de Jesus vindo para a terra, pisar na terra, não é do arrebatamento. E aí ele começa a dar alguns sinais. E se você começar a estudar o capítulo 24, você vai ver que o arrebatamento vai estar descrito lá pelo capítulo, versículo 34 ou 36, eu não lembro exatamente agora. E Jesus vai falar do arrebatamento como um sinal antes da vinda dele, para pisar na terra. Você está aqui? Mas diga, pode ser a qualquer momento. 1 Coríntios 15, 20, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre os que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morreram espiritualmente e posteriormente fisicamente, claro, em Cristo todos serão vivificados, mas cada um por sua vez. Cristo primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Olha que coisa interessante. Paulo começa a ensinar à igreja de Corinto sobre uma doutrina básica que está lá em Hebreus capítulo 6, versículo 1. Que doutrina básica é essa? A ressurreição dos mortos. E Paulo começa a ensinar à igreja de Corinto sobre a ressurreição dos mortos. Paulo diz, olha, da mesma forma que por causa do pecado de Adão todos morreram e a morte passou a todos por causa dele, em Cristo todos vão ser ressuscitados. Diga todos. Mas perceba que ele diz que Cristo é a primícia ou o primeiro da ressurreição. E você pode dizer, mas pastor, Cristo não foi o primeiro a ressuscitar na Bíblia. Antes dele, outras pessoas ressuscitaram. Ele mesmo ressuscitou Lázaro. Sim ou não? Quando você olha para a antiga aliança, você vai ver o filho da sunamita. Você vai ver outras pessoas que morreram e ressuscitaram. E por que Jesus é o primeiro? Ou a primícia? Porque Jesus foi o primeiro a ressuscitar e não morreu de novo. Todos os outros morreram. Ah não, mas Lázaro foi ressuscitado. Foi, mas morreu depois. Mas Jesus não. Ele morreu e venceu a morte. E quando ele ressuscita, ele recebe um corpo que não morre mais. Agora perceba. A Bíblia diz, ele foi o primeiro a receber esse corpo que não morre mais. A Bíblia não diz que ele foi o único. A Bíblia não diz que ele é o único. Não, a Bíblia diz que ele é o primeiro. Se ele é o primeiro, onde está o segundo, terceiro, quarto, quinto? Oh, aleluia! Agora ele diz, tem uma ordem para isso acontecer. Primeiro foi ele. Agora vê que coisa interessante. Qual é a ordem? Depois, quando ele vier, percebe? Ele está falando aqui para a igreja de Corinto, pessoas que eram salvas. Então, quando é que Jesus vem para a igreja? No arrebatamento. Quando ele vier, para você que é a igreja, os que lhe pertencem vão ser ressuscitados. E aí vê que coisa interessante, versículo 51 agora. Eis que lhes digo um mistério. Olha Paulo revelando os mistérios aí. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados. Vê que coisa interessante, o que é que a Bíblia está dizendo?
nem todos vamos morrer. Porque vai chegar um momento, não abrir e piscar de olho. Pisca o olho, pronto, nessa velocidade. Pisca de novo, pronto, nessa velocidade. Se piscar muito, o cabo pede. Não abrir e fechar de olhos. Aqueles que já morreram em Cristo, cumprindo-se o que ele havia dito no versículo 21, que seriam ressuscitados os de Cristo na sua vinda. Aqueles que já morreram em Cristo serão ressuscitados para receber um corpo glorificado. E nós, os que estivermos vivos, perceba que a consciência dos discípulos no início da igreja era que Jesus podia voltar a qualquer momento. Ele diz, e nós seremos transformados. Diga, transformados. Mais uma vez. Agora vai lá para 1 Tessalonicenses 4,13. Então, se você estiver vivo no dia do arrebatamento, você não vai morrer, você vai ter o seu corpo transformado em um corpo incorruptível, que chega no lugar sem precisar abrir porta, que sai daqui e vai para algum lugar só pensando, não, eu estou aqui hoje, eu quero conhecer. Tem gente que diz, eu tenho uma maior vontade de ir em Israel. Não se preocupe não, se você não for em vida, no dia que a gente voltar para reinar com ele na terra, você vai voltar em Jerusalém, você vai conhecer tudo. E tem mais que um corpo glorificado, que é melhor ainda, né? Você vai... 1 Tessalonicenses 4,13, irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que morreram, para que não se entristeçam como os do mundo que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e juntamente com ele, aqueles que nele morreram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos vivos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que já morreram. Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, todo mundo que morreu em Cristo, no dia do arrebatamento, vai ressuscitar, receber um corpo novo e se encontrar com ele no céu. Tudo bem até aqui? E você vai entender na matéria escatologia que quem morre hoje está no céu, o espírito e a alma, se creu em Jesus, e está no Hades, quem não creu em Jesus. E você vai entender que hoje não existe mais um lugar no Hades, que havia outrora, chamado seio de Abraão. Você vai entender tudo isso fazendo rema. Amém? Mas perceba, quem morreu vai ser ressuscitado e se encontrar com o Senhor Jesus. Depois disso, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Os que já ressuscitaram, nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Da mesma forma que você viu ele subir, ele vai voltar nos ares para você. E assim estaremos com o Senhor para sempre. E perceba o 18. Consolem-se uns aos outros com essa palavra. O arrebatamento não é para você ter medo, é para você consolar as pessoas. Não é para te deixar preocupado, é para você se empolgar. Está chegando, vai acontecer. Você está aqui? Agora percebe que ele usa a palavra seremos arrebatados. Essa palavra arrebatados no grego é a palavra harpazo. E harpazo ela traz a ideia de ser tomado à força. É mais ou menos como se fosse sequestrado. Amém? Você vai ser separado desse mundo. Você vai ser tomado à força. E vai ter o seu corpo transformado em um corpo glorificado e incorruptível. Agora, isso vai acontecer no abrir e fechar de olhos. Pastor, aqueles filmes que o povo vê, o povo subindo assim no arrebatamento. Olha, não é assim não. Diga, no abrir e fechar de olhos. Tudo bem até aqui? Rapidamente. Como o próprio Jesus, falando disso, acerca de um sinal que anteciparia a sua vinda para a terra, pisando nela. Jesus diz, olha, um vai estar no campo, um vai ser tomado e outro vai ficar. Você já imaginou como diz aquela música? O mercado está vazio. Já ouviu essa música? O rei está voltando. Sabe? Pronto, o louvor pode pegar ela agora até o final da administração. Pode cantar lendo, dessa vez eu libero. Bota aí no celular, é sério, estou falando sério. Já imaginou, irmãos?
A bagunça que vai ficar na terra quando isso acontecer? Já imaginou se tiver 2 crentes pilotando um avião? Quantas pessoas morrerão? Quantos desastres acontecerão? Por quê? Porque algo pior vai acontecer na terra. Algo chamado tribulação. Que a antiga aliança se refere a esse período de 7 anos como o dia do Senhor. Se você ler Joel capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 11, você vai ver detalhadamente o que é esse tempo de tribulação. Se você ler Apocalipse e juntar com Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13, você vai entender como será um tempo de angústia sobre essa terra. A tribulação nada mais é do que um período de juízo caindo sobre a terra. 7 anos. Vindo de onde esse juízo? Do céu. Diga 7 anos. Por quê, pastor? Porque tudo aquilo que o pecado semear, o pecado vai colher. Ah, pastor, tem tanta coisa ruim no mundo, Deus não está fazendo nada não. Já fez. Agora, há um juízo a ser derramado sobre essa terra durante 7 anos. Mas pastor, e a gente que é a igreja, vai passar por isso? Não. 1 Tessalonicenses 5,9 diz que Deus não nos destinou para a ira. E eu incentivo você a assistir 2 ministrações. Procure lá no canal Verbo Vila. A ira de Deus. Amém? E Deus e a sua soberania, ou soberania de Deus, alguma coisa assim. Eu ministrei sobre esse assunto detalhadamente para você entender melhor isso. Mas perceba que coisa interessante. Nós seremos arrebatados, vamos nos encontrar com ele nos ares e o bicho vai pegar aqui na terra. Mas pastor, será? Por que tem tanta gente que diz que a igreja vai passar pela tribulação? Rapidamente, 1 Tessalonicenses 5,1. Paulo diz para aquela igreja: irmãos, quanto aos tempos e épocas, não preciso escrever para vocês. Por vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor, o dia do Senhor é tribulação, o período de tribulação. 7 anos de sofrimento sobre a terra. Virá como um ladrão na noite, sem aviso. Quando disserem paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles, como dores à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia, que dia? O dia do Senhor, a tribulação, os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos sempre atentos e sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e o amor e o capacete da esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A ira de Deus, entenda isso e guarde isso com muito cuidado, porque você vai ver muita gente ensinando errado isso. Deus se ira? Sim. Deus julga? Julga. Há momentos em que o juízo de Deus vai cair sobre a terra? Há. Você vê isso no dilúvio, você vê isso em Sodoma e Gomorra, e você verá aí, a gente não viu, né? Você viu na Bíblia. E a Bíblia fala sobre esse juízo caindo do céu durante a tribulação. Isso acontece? Sim. Agora, a igreja sofre isso? Não. Porque a ira de Deus não é derramada sobre a igreja. E aí, escuta a ministração, a ira de Deus, para você entender melhor. Porque Romanos capítulo 1 diz que a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade. Não é contra a igreja. A ira que seria derramada sobre mim e você, foi derramada sobre Jesus naquela cruz. Tudo bem? Quer ver um exemplo? A Bíblia diz que quando o justo Ló estava em Sodoma ou Gomorra, e o juízo vinha, o que foi que Abraão fez? Começou a orar: Senhor, se tiver 50 justos, o Senhor não manda juízo não? Não, Abraão, se tiver 50 justos eu não mando não. O que é que isso me mostra? Que o justo preserva o ímpio. Você está aqui? Mas Senhor, sem querer ser muito ousado, eu vou passar um pouquinho do tempo hoje, tá certo? Mas a gente termina até umas 9, 9h10 o culto todo. Tá certo? Senhor, sem querer ser muito ousado, se só tiver 40 justos, o Senhor preserva? Preservo. Se só tiver 10, o Senhor preserva? Preservo, mas não tinha nem 10.
Aí o que foi que ele fez? Foi lá, tirou Ló de lá e o juízo caiu. Onde estava o justo? Guardado. Quando o dilúvio caiu sobre a terra, juízo de Deus caindo sobre a terra, qual foi a instrução de Deus? Noé, construa uma arca para você e sua família. Noé começou a pregar para o povo, olha, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso. O juízo veio. A chuva chegou, sim. Onde estava Noé? Acima do juízo. Você está aqui? Acima do juízo. A terra, água, Noé e sua família, acima do juízo. E a Bíblia diz que como foi nos dias de Noé, aleluia, será quando ele voltar. O juízo vai cair, mas o justo estará acima, preservado e guardado. Amém? Mas pastor, eu acho que a gente já está na tribulação. Eu acho que o anticristo já se levantou. Eu acho que o bicho já está pegando. Eu acho que a gente já está na tribulação. Eu já vi aí falar um negócio de chip, isso é a marca da besta. Eu já vi isso, eu já vi aquilo, eu não tomei vacina, porque eu acho que a vacina é a marca da besta. E não sei o que, isso, aquilo, outro. E aí a pergunta que eu tenho para você agora, já estamos na tribulação? Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 1. Melhor do que eu falar é a Bíblia falar, né? Já estamos nessa tribulação? Será se o arrebatamento não vai ser agora, vai ser no meio da tribulação? Porque tem pessoas que defendem que o arrebatamento é no meio da tribulação. Tem pessoas que defendem que o arrebatamento é no final da tribulação. Ora, para que arrebatamento se a igreja passasse pela tribulação? Depois que terminasse a tribulação. Diga, eu não fui destinado para a ira. 2 Tessalonicenses 2, 1. Só para você entender. Paulo escreve a primeira carta aos irmãos de Tessalônica. Ensina. Fala sobre a volta de Jesus, como nós acabamos de ler. E eles escrevem uma outra carta para Paulo. Porque a igreja na cidade de Tessalônica estava passando por um tempo de perseguição muito grande. E os discípulos começaram a pensar, naquela época, os irmãos daquela igreja, a tribulação chegou, o dia do Senhor chegou. A gente já está passando, a gente está passando. O bicho está pegando. Escreve para Paulo. Paulo, a gente está passando, a gente já está na tribulação. E aí no capítulo 2, versículo 1, Paulo começa a responder. 2 Tessalonicenses 2:1. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, diga, está escrevendo para a igreja, está falando do arrebatamento. A vinda dele, a nossa reunião com Ele é o arrebatamento. Rogamos a vocês que não se deixem abalar, nem se alarmar tão facilmente. Quer alguém profetizando, quer alguém dando uma palavra, ou ainda por uma carta supostamente escrita por nós, como se o dia do Senhor, a tribulação, já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Então ele diz, olha, ainda que alguém se levante girando no manto e profetizando, dizendo que a gente está na tribulação, não aceite. Ainda que alguém pregue dizendo que vocês estão passando pelo dia do Senhor, pela tribulação, não aceite. Ainda que chegue uma carta dizendo que foi Paulo que escreveu, não aceite. E agora ele vai dizer por que não. Vamos lá? Antes daquele dia, falando desse dia do Senhor, e por que a palavra usa a Bíblia dia e não 7 anos? Porque você vai entender dentro da matéria de escatologia que há tempos e períodos de tempo onde Deus fala sobre dias, meses, anos, em referências a períodos de tempo. A Bíblia fala relacionado à vinda do Senhor, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, que 1000 anos é como um dia. Você vai ver nas 70 semanas de Daniel, quando você estudar detalhadamente Daniel, a gente vai perceber lá no Rema, que essas 70 semanas não são semanas corridas, são 70 períodos de 7 anos. Então, esse dia do Senhor aqui é um período de 7 anos. É a 70ª das 70 semanas que Deus havia tratado com o povo judeu. E se as 69 que se cumpriram já, 69 períodos de 7 anos, era com judeus e gentios, a 70ª não pode ser com a igreja. É com judeu e gentio. Tudo bem até aqui? Mas vamos voltar para cá. Antes daquele dia, virá a apostasia. E então, olha a ordem dos acontecimentos.
apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Vamos entender? A palavra apostasia significa separação. É uma palavra transliterada do grego, assim como é no português, é no grego. E a ideia de apostasia é muito claro na nossa mente quando a gente ouve a palavra apostasia e pensa logo apostatar da fé, esfriar na fé, se desviar. Mas quem apostata de algo. Tudo bem até aqui? Mas aqui ele não diz que essa apostasia é separar, é apostasia de algo. Ele só fala de separação. Agora vamos entender. Ele está escrevendo para a igreja, falando da vinda do Senhor. Era recorrente o ensino acerca da volta do Senhor, como ele próprio nos disse em 1 Tessalonicenses 5. No capítulo 4, ele já fala dessa retirada, usando a palavra harpazo. Então, essa apostasia que Paulo fala aqui é uma separação. Dentro do contexto do que ele falou, nós podemos entender que essa separação se refere a uma separação deles, igreja, dessa terra. De uma retirada deles dessa terra. Tudo bem até aqui? Então, olha a ordem dos acontecimentos. Primeiro, vem a separação, a retirada, o arrebatamento. Depois do arrebatamento, vai ser revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Quem é esse? O anticristo. E a gente vai estudar bem no Rema sobre o anticristo. A gente vai ler Daniel capítulo 11, a gente vai esmiuçar para que você entenda sobre esse personagem dentro da história, que vai ser alguém enviado ou levantado mesmo pelo diabo, né, usado pelo diabo. A Bíblia diz no livro de Apocalipse, capítulo 13, se eu não me engano, que o diabo entrega o seu trono, a autoridade para o anticristo. Amém? E a Bíblia fala desse homem, diz que ele se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Isso vai acontecer no meio da tribulação. Você não precisa entender agora, você vai compreender melhor durante a aula. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhe falar essas coisas? Olha Paulo dizendo, eu já ensinava isso para vocês. Vocês não precisam ter medo. Vocês não estão na tribulação. E agora, olha o que é interessante agora. Agora vocês sabem o que o está detendo. Olha, tem alguma coisa agora que está impedindo ele de aparecer. O anticristo de se revelar. Para que ele seja revelado no seu devido tempo. Diga, tem um tempo. Deus não faz nada por acaso. E tudo vai acontecer segundo a vontade dele. Segundo aquilo que ele mesmo estabeleceu. E ele diz, a verdade é que o mistério da iniquidade, a influência do pecado, já está operando no mundo. Restando apenas que seja afastado, olha a palavra de novo, separado ou afastado, aquele que agora o detém. Então, será revelado, quando for separado, afastado, aquele que detém, aquilo que detém a manifestação do anticristo, desse homem que será a personificação dessas coisas ruins que vão acontecer. Então ele será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Perceba, ele diz, olha, a tribulação não vai acontecer sem que antes haja o afastamento, a separação, e aí depois disso o anticristo se revela, e aí começa a tribulação. Percebe a ordem dos acontecimentos? Então ele diz, olha, igreja, não se preocupa, você não está na tribulação. É normal e é natural, quando ao longo da história da igreja, você pode perceber isso, sempre que uma grande perseguição se levanta, que a igreja e o mundo está debaixo de uma grande ameaça, de grandes perseguições, teorias surgem de todos os lados, dizendo que ali já é a tribulação, que aquela pessoa é o anticristo, e o bicho começa aquela complicação toda. Amém? Mas não é assim. Nós não estamos na tribulação. Diga, eu não estou na tribulação. Agora, você concorda comigo que quanto mais perto a gente chega de algo, mais ou menos assim, quando você está andando na rua, você está passando ali de frente do INSS, de noite, do outro lado da calçada, ali onde tem um supermercado. E aí você vem com uma distância do supermercado, você está andando a pé. Tem um cara vendendo churrasquinho, olha ali, ó. Tem um cara vendendo churrasquinho lá de frente do supermercado, não tem, que geralmente fica ali?
Quando você vem de longe, de acordo com a posição do vento, você começa a sentir o cheiro. Sim ou não? Você está no churrasquinho, mas você começa a sentir o cheiro. Quanto mais perto você chega do churrasquinho, mais você sente o cheiro. Quanto mais perto você chega, mais aquele cheiro invade você. Assim é com a tribulação. Quanto mais próximo a tribulação está de acontecer, mais as coisas que vão estar acontecendo na tribulação, com uma intensidade maior, vão começar a aparecer. Porque tudo está sendo testado, preparado para o que vai acontecer nesses 7 anos de tribulação. Mas diga, eu não estou na tribulação. Tudo bem até aqui? Então, quanto mais nós nos aproximamos, mais nós vamos perceber coisas já acontecendo que apontam para esse tempo. Mas antes que esse tempo comece de fato, nós seremos tirados daqui. Amém? Agora, pastor, se eu não estou na tribulação, a vacina não é a marca da besta, não? E o que é a marca da besta? Eu quero ler para você. Apocalipse 13, 16. Aleluia, Deus é bom. Tu crê? Eu creio até o tutano. Por favor, Pedrinho, procura... Não, eu vou te mandar duas fotos. Eu vou pedir para tu colocar aqui. Pode ser? Deixa eu voltar aqui e achar aqui. Não foi nada combinado não, tá? Então vocês esperam, né, pessoal? É rápido. Só 2 notícias aqui que eu acho que são interessantes dentro daquilo que a gente está falando. Encaminhar. Pedro. Pronto, te mandei. Apocalipse 13, 16. Isso é durante a tribulação, tá, pessoal? O anticristo se revela da metade para o final da tribulação. Tá bom? A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita, ou sobre a fronte, diga sobre. Mais uma vez. Você entende que sobre é em cima? Tudo bem? Não é sob, debaixo, por baixo, sobre. E no grego é sobre mesmo, eu já pesquisei. É algo exposto. Traz a ideia de algo exposto, visível. Será dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Perceba que são 3 coisas diferentes. Diga, são 3 sinais diferentes. Ele fala de marca. Essa tradução, ela não é fiel à original. Se você ler em uma tradução mais fiel, você vai ver que ele fala de marca, não é que é o nome da besta. Marca, nome ou número do seu nome. Diga, são 3 coisas diferentes. Uma marca, um nome e um número. Tudo bem até aqui? Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Então, várias teorias surgem acerca dessa marca. O que é essa marca? Um sinal que vai ser usado durante o reinado do anticristo, onde ele estiver governando, porque ele não vai governar a terra toda. Só quem governa a terra toda é Jesus no milênio. Mas você vai estudar isso no Rema e entender que ele não vai governar a terra toda. Durante o seu império, onde ele estará governando, uma marca vai ser colocada sobre a mão ou sobre a fronte das pessoas, para que as pessoas possam comprar ou vender durante esse tempo. Pode ser a marca, o nome ou o número. Tudo bem até aqui? Então, percebe algo. O que é essa marca? Se você ler Deuteronômio, você não vai ler, mas se você ler Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 5 ao versículo 9, você vai ver Deus trazendo uma instrução para o povo judeu, que era usar a palavra como uma marca sobre a sua testa. Versículo 8 diz: amarre-a as minhas instruções, os meus ensinamentos, a palavra, como um sinal nos braços e prenda na testa.
Era uma tipificação, uma simbologia. No livro de Apocalipse, você vai ver a Bíblia dizendo que Deus vai, no início da tribulação, separar 144 mil pessoas, judeus, para pregar o evangelho na terra. E essas pessoas terão uma marca dada por Deus. Você está aqui? O que é que o anticristo vai fazer? Vai imitar o que Deus já fala na palavra. E ele vai colocar essa marca, subjugar as pessoas debaixo do seu reino para usarem essa marca. Está tudo bem até aqui? Agora, perceba, uma primeira coisa que eu quero te falar. Essa marca só será criada durante a tribulação pelo anticristo. Diga, não é comigo. Então, respeite o tempo bíblico. Não antecipe o que a Bíblia não antecipa. Não é para você. Em momento nenhum a Bíblia diz que é um chip, porque um chip é sob a pele, não sobre exposto. A gente pode conjecturar que pode ser um monte de coisa. Amém? Mas eu acredito que não se trata de um chip. Está tudo bem até aqui, irmão? Então perceba que não é agora, não é sobre a pele. Coloca uma foto aqui, a primeira das fotos que eu te mandei, Pedrinho, a de cima. Não, essa não, a outra. Chip implantado no corpo é usado como passaporte vacinal de Covid-19. Olha a mulher lendo lá o chip na mão, ó. Pastor, é muito parecido com o que a Bíblia diz. Sim, é parecido, mas não é. Nem tudo que parece é. Entenda o tempo em que as coisas vão acontecer e como vão acontecer. Pastor, se eu for botar um chip na minha cabeça para melhorar tal coisa, eu posso botar? Se você quiser, pode. Entende algo, irmãos? A Bíblia diz que quando Jesus voltar no final da tribulação, quem tiver a marca não vai ser salvo. É uma representação de que você aceitou a autoridade também espiritual do anticristo sobre a vida daquela pessoa. Você não, aquela pessoa que estiver aqui. Agora, você há de concordar comigo que o que determina ser salvo ou não é ter o Espírito Santo dentro. Não é algo externo que você coloque dentro ou algo que você coloque. Não é a marca em si que determina que a pessoa é salva ou não. É porque se ele colocou a marca, ele aceitou a autoridade espiritual do anticristo sobre a vida dele. Você está aqui? Algo que você coloca não determina a tua salvação. Você não é salvo por algo que você coloca. Você é salvo por fé. E você perde a salvação por falta de fé. Está tudo bem até aqui? Não complica o que a Bíblia facilita. Mas pastor, o senhor lembra no final do ano passado que apareceu uma estátua, e aí coloca a outra foto. Apareceu uma estátua lá na frente da sede da ONU, em Nova York. E essa estátua, pastor, é igualzinha à estátua de Apocalipse, capítulo 13. Essa estátua é igualzinha à estátua que Daniel fala que viu. Vamos descobrir se é ou não é? Apocalipse capítulo 13, versículo 1, deixa aí, eu vou ler com você. Olha a visão que João teve. Viu uma besta. A palavra besta sempre se refere a um império, a um governo. Tá bom? Viu uma besta, uma autoridade, um governo que saía do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças. Quantas cabeças tem aí? Tem 7? Tem certeza? Olha direitinho, aumenta, tem como aumentar? Não é agora assim, sabe? Vê se tem como aumentar agora. Tem como aumentar, Pedro? É porque ele está procurando uma melhor. Ele é top. Uma imagem melhor. Não é isso? Suspeitei desde um princípio. México presenteia Nações Unidas com estátua guardiã da paz e da segurança. Olha aí. Quantas cabeças tem aí? Tem 7? Olha direitinho. Preste atenção. Tem quantas cabeças aí? Diga uma. Amém? Tinha 10 chifres. Tem quantos? Tem 10 chifres aí? Nem tem chifre, né? Com 10 coroas. Tem 10 coroas aí? Tem nenhuma.
uma sobre cada chifre, representando 10 reinos, e cada cabeça um nome de blasfêmias. A besta que vi era semelhante a um leopardo, isso aí é um jaguar, não é um leopardo. Mas tinha pés como de urso, ali não tem pé de urso, tem pé de jaguar. E boca como a de leão. Pode ser que até pareça a bocazinha, né? O dragão, o diabo, deu à besta, esse reinado, o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então, vamos entender um pouco. Agora, Daniel capítulo 7, versículo 6. Daniel diz: depois disto vi outro animal que se parecia com um leopardo. Olha a mesma referência lá de Apocalipse. Não é um jaguar. E nas costas tinha 4 asas. Quantas asas tinha ali? 2, não tem 4. Como asas de uma ave. Este animal tinha 4 cabeças. Tem 4 cabeças ali. E recebeu autoridade para governar. O sonho de Daniel fala do império grego que se levantaria depois do império medo-persa para governar a terra. Não era isso. O que é essa estátua então, pastor? O nome disso é Alebrije. E o que é Alebrije? Alebrije é um personagem da cultura folclórica mexicana, onde eles acreditam que esse animal, que ele é um pouco diferente, né, meio colorido, ele, dentro do que eles acreditam, dentro da cultura e do folclore mexicano, é algo que traz paz e segurança. Então, o México assumiu a cadeira lá do Conselho, não sei se foi do Conselho de Segurança da ONU, foi alguma coisa da ONU, e para celebrar isso, o México mandou artesãos fazer de madeira essa estátua e foi colocada lá. Tá tudo bem até aqui? Então diga: essa estátua não é o animal nem que Daniel viu, nem que João viu em Apocalipse. Tudo bem? Agora, se a gente quiser achar coisa, a gente vai achar, até no que não tem. Mas quando a gente estuda um pouco mais, a gente descobre que na verdade não é assim. Amém? Então, fica atento a essas coisas, porque muitas coisas vão acontecer até o final. E eu lembro que quando eu vi isso em dezembro, eu compartilhei por pirraça, para ver o que é que o povo dizia. E eu sabia que ia ter um momento de explicar, chegou. Mas deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, fique atento, porque o dia do Senhor vai acontecer, mas você vai ser arrebatado antes disso. Há um futuro glorioso que te aguarda. Então esteja pronto como se esse fosse o último dia, porque aquele que vem virá e não tardará. Você está aqui? E para você entender mais, compreender mais sobre esse assunto maravilhoso, você vai fazer o rema. E nós vamos passar 7 noites, 2 horas e 15 por noite, abordando esse tema, para que você possa compreender tudo o que Deus tem relacionado, principalmente a nós que somos igreja, no nosso futuro. Você está aqui ainda? Você pode ficar de pé? Vamos orar? Aleluia, 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 aleluia. Oi? Sim, em outro momento a gente fala. Hoje não dá mais tempo não. Fecha teus olhos, vamos orar. Sim, aquela questão, né? Não, eu vou explicar. Amém, irmão. Eu pensei que era para explicar sobre o céu. Por que é que a gente não vai passando a luz? Isso. Por que é que a gente não vai passar a eternidade no céu? Porque a Bíblia diz que nós vamos estar vivos quando o arrebatamento acontecer. Você crê nisso? Eu creio até o tutano. Nós vamos ser arrebatados, vamos passar 7 anos no céu. A tribulação comendo solta aqui na terra, nós vamos estar 7 anos no céu. No final desses 7 anos, nós voltamos para esta terra com Jesus e nós vamos reinar com Ele por 1000 anos. 7 anos no céu, 1000 anos nessa terra, no governo de Cristo nessa terra, no milênio. No final do milênio, essa terra como nós conhecemos vai ser destruída. E a Bíblia diz que um novo céu atmosférico e uma nova terra vai ser criada. Nesse novo céu e nessa nova terra que vai ser criada, não é um novo céu de Deus, mas um céu atmosférico, aquele que a gente vê. Vai ser criado. Nessa nova terra, uma cidade chamada Jerusalém Celestial vai descer do céu e vai estar nessa terra.
Você cantou sobre essa cidade aqui quando você cantou Além do Rio Azul. Aquilo ali é na Jerusalém Celestial. Nesse lugar que vai descer do céu para essa nova terra que Deus vai criar, nós habitaremos ali com o Senhor para sempre. Então é por isso que você não vai passar a sua eternidade no céu. Mas isso é bem simples, você pode ler Apocalipse 21 e 22, você vai entender isso. Essa parte é bem fácil de entender. Tem o tamanho da cidade, o tamanho do muro, como é que vai ser, a praça que vai ter, o rio como é que vai ser, está tudo lá. Então quando nós cantamos Além do Rio Azul, é se referindo a esse rio que vai estar nessa cidade, no meio da praça, na Jerusalém Celestial, onde nós vamos viver eternamente com o Senhor. Amém agora? Glória a Deus. Obrigado, irmã, e desculpa porque eu entendi errado. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, Senhor, somos tão gratos a Ti e Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor planejou um futuro glorioso para nós. Pai, muito obrigado, porque nós temos uma bendita esperança. Nós sabemos o que nos aguarda, Senhor. Nós queremos estar prontos, esperando com expectativa tudo aquilo que vai acontecer nesses dias. Obrigado, meu Pai, porque o arrebatamento está às portas e nós queremos estar prontos. Nós queremos ser arrebatados e ouvir do Senhor naquele grande dia: servo bom e fiel, servo bom e fiel. Obrigado, meu Pai, porque o nosso futuro é glorioso. Há esperança, há esperança, há uma garantia de um bom futuro, há uma certeza de um bom futuro, há uma certeza de um bom futuro, no nome de Jesus. O mercado está vazio, seu trabalho já parou. O martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Os ceifeiros lá do campo terminaram seu labor. Sai a última notícia, é a volta do Senhor. O Rei está voltando. O Rei está voltando. As trombetas estão soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Você crê nisso, irmãos? Aleluia. Aleluia. Os vagões de trens vazios passam ruas e quarteirões, aviões sem seus pilotos voam pra destruição. A cidade está deserta, sua agitação parou. Surge a última notícia: Jesus Cristo já voltou. Canta! O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando. O Rei está voltando.
Sabe, irmãos, talvez você está aqui nessa noite, ouviu tudo isso e diz, mas eu não tenho certeza da minha salvação. Eu não sei se isso é para mim. Eu não tenho certeza se eu sou salvo. Eu nunca fiz uma oração entregando a Jesus a minha vida, o convidando para ser o meu Senhor. E se você está aqui essa noite, mas se encontra nessa situação, esse é um momento especial, irmão. Deus está te convidando para você fazer uma aliança com Ele, entregar a sua vida a Jesus e ter um futuro glorioso. Então, se você está aqui e nunca fez uma oração convidando Jesus para ser o Senhor da sua vida, ou se você não tem certeza da sua salvação, ou se até por algum momento da sua vida você já fez essa oração, mas você se afastou da comunhão, do relacionamento com Ele, essa é a sua noite. Ele está pronto para te receber. Tem alguém aqui que precisa entregar a vida a Jesus nessa noite? Eu quero que você levante sua mão, nós queremos orar junto com você. Todos já são salvos? Glória a Deus, que bom que você já é salvo, você tem convicção disso. Aleluia. Tem alguém aqui que precisa receber oração por cura nessa noite? Levante sua mão. Todos sarados? Quem? É porque essa luz aqui está me encandeando, não estou vendo mais. Aqui a irmã, amém. Glória a Deus. Tem mais alguém? Não? Então eu quero que a irmã pode impor as mãos sobre ela, nós vamos orar. Você pode concordar conosco, irmãos? Sabe, o mesmo Deus que nos justificou, nos salvou, é o mesmo Deus que nos curou. E o bom é que Ele fez isso em um momento só, na mesma hora, lá na cruz. E nós vamos orar pela vida da irmã ali, para que ela receba a cura acerca daquilo que ela necessita. Pai, no nome de Jesus, rendemos graça porque o Senhor sempre nos ouve. Pai, obrigado porque cura é a Tua vontade a ser revelada sobre a vida dela agora. A Tua palavra nos garante que os sinais e que os dons, eles operam para confirmar a palavra. E a Tua palavra foi ministrada nessa noite, Senhor, e eu creio no Teu poder em operação. E na autoridade que há no nome de Jesus, eu falo a você, enfermidade, artrite, tendinite, seja lá o nome que você tenha, que está causando dores e problemas e inflamações sobre o corpo dela. Eu ordeno a você agora, na autoridade que há no nome de Jesus, solta o corpo dela agora e não volta mais. Eu declaro ossos, músculos, tendões, ligamentos e articulações, a partir de agora, funcionando completamente normais, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Diga eu recebo, irmã. Comece a fazer o que você não fazia. Comece a crer. Deus está agindo. A sua palavra é a verdade. Ele não mudou. Ele não mudou. Aleluia, aleluia. Você não conseguia fazer isso? Não? Que Deus maravilhoso. Diga obrigado, Senhor. Aleluia. Você pode acender as luzes. Então, como você viu, a gente está organizando melhor a nossa iluminação, né? Daqui a nos próximos cultos vai estar melhor ainda. E nós vamos estar avançando com tudo aquilo que a gente precisa fazer. Amém? Você pode sentar. Bispo, por favor. Aleluia. Você sabe que essa igreja é uma igreja missionária? Amém? Quantos missionários tem aqui? Você tem convicção que você realmente é um missionário do Senhor? Para ir para lugares remotos. Eu fui para a conferência e eu pude ver lá algumas pessoas que estavam indo para um país que ela não podia nem mostrar o rosto no YouTube para que aquele país não identificasse ela. E eu achei aquilo ali uma coragem muito grande. Essa igreja é uma igreja missionária, né? E como uma igreja missionária, como missionários que aqui tem, você deve investir na vida deles para que o evangelho possa ser ministrado a todas as nações. Amém? Mas você também pode ministrar no seu bairro, ao seu vizinho, aquele que está mais próximo de você no seu trabalho. Amém? Abre a tua Bíblia aí. E o que tem a ver isso com dízimo? Tem tudo a ver, meu irmão. O reino de Deus, ele precisa de recursos para que
a gente possa levar esses missionários para outros lugares. E se você é missionário nessa igreja, meu irmão, não se acovarde não. Tenha coragem, conversa com o pastor da igreja e vem para a gente enviar você para outros lugares. Amém? Mas começa fazendo aqui. 2 Coríntios 9, versículo 9, diz: como está escrito, distribuiu Deus aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para o alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz com que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como na prova desta administração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade do que contribui para eles e para todos. Então, o dízimo, a oferta, não só é para ficar para suprir as necessidades da igreja, amém, irmãos? Ela é para suprir a necessidade dos santos, né? Dos missionários dessa igreja, que eu sei que vão ser muitos missionários que vão para outras nações, que vão para outras cidades vizinhas, que vão para outros bairros mais próximos, para que esse evangelho possa ser pregado a toda criatura e para que todos possam ter a chance de ter esse momento glorioso com o Senhor. Amém? Então você pode dizimar e pode ofertar. E eu vou ofertar primeiro. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou avançando e prosperando no Senhor. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou, nada vai me parar. Vou avançando, de fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou avançando e prosperando no Senhor. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou, nada vai me parar. Vou avançando. Aleluia. Você pode estender suas mãos. Pai, nós te rendemos graças, Senhor, por esses dízimos e essas ofertas. E eu sei, Pai, que esses dízimos e essas ofertas vai levar muitos missionários para diversos locais em todo o mundo, Pai. Pessoas vão sair daqui cheias da Tua palavra para pregar a toda a criatura, porque ide e pregai o Evangelho. E sei que as necessidades de todos serão supridas, Pai, por confiar em você e entregar tudo aquilo que tem. Nós te agradecemos por esse dízimo e essa oferta, que possa se multiplicar na vida dos nossos irmãos. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Aleluia. Pastor Chilton. Amém. Então, nós temos ainda algumas coisas para fazer aqui nessa noite, tá? Eu quero primeiro te pedir perdão pelo horário, mas a gente precisa fazer isso, tá certo? Eu quero indicar esse livro aqui, agora só tem esse, porque os outros volumes que nós pedimos, a editora não mandou, veio na nota, mas acabou não vindo, a gente vai pegar nos próximos dias para trazer, que é Profecias dos Fins do Tempo, o volume 2. Talvez você já tenha o volume 1, né, do Derek Walker, um livro maravilhoso. Esse é o volume 2, então você que já tem o volume 1, você pode passar ali na livraria, falar com o Lucas, venha logo pegar ele aqui, porque eu sei que quem chegar aí primeiro é que vai levar. Amém? Mas brevemente vai chegar mais volumes dele. Esse trata sobre a era da igreja e o arrebatamento. Amém? O primeiro falou um pouco sobre cronologia bíblica, esse aqui vai falar sobre a era da igreja e o arrebatamento, tá bom? Tem outros livros novos também que chegaram, muitos livros para as mulheres, né? Acerca do trabalho que nós vamos começar com as mulheres aqui na igreja a partir do dia 8. E eu quero já lembrar você, mulher de Deus, que dia 8 nós vamos ter o de vocês, né? O seu momento com mulheres, com a nossa psicanalista Marta de Mello, vai estar falando sobre saúde emocional feminina. É um trabalho que vai começar a partir do dia 8 de março, no Dia Internacional das Mulheres, e vai se expandir por muitos e muitos anos, e vamos ter muitos frutos, amém? Vamos alcançar muitas mulheres, e as mulheres vão fazer um rebuliço nessa cidade, amém? Então, começamos dia 8, eu quero te convidar a não faltar, você também vai poder passar na livraria, tem muitos livros para as mulheres lá,
que nós compramos, tá? Amanhã, pela manhã, 10 da manhã, vai ter um momento, né, um culto lá na igreja do centro. 10 da manhã e 8 da noite, amanhã, feriado, você que poder participar, esteja de 9h30 lá na igreja, no acampamento de jovens, tá bom? Nós temos dia 20 de abril, uma conferência de música acontecendo lá na igreja da Vila Padre Inácio. E esse evento é para todas as pessoas. Nós só temos agora 16 vagas. Então, você que deseja participar, é aberto para toda a igreja. Você está convidado dia 30 de março às 20 horas. Que hora? 2 horas. 20 horas não, 2 horas. Amém? No mês de março também teremos o nosso Verbo Empreende acontecendo no dia 18 de março, aqui na nossa igreja, com o tema Como Organizar as Finanças da Minha Empresa. Quem vai estar dando a palestra é Pedro Neves Holanda. Às 20 horas eu quero convidar você que está aqui, que é empreendedor, a não faltar e a trazer pessoas, a convidar pessoas. A entrada é gratuita e essa palestra vai abençoar você, te ajudar a ser um empreendedor melhor, a desenvolver melhor aquilo que Deus tem confiado nas tuas mãos. Amém? Você passa no Verbo Café, passa no Verbo Shop também. O menino está fazendo ali uma comida maravilhosa. Você sente o cheiro? É proposital fazer dentro, sabe? Para o cheiro ficar. E se a gente fizer fora, o cheiro não vai embora. Amém? Mas eu tenho 2 coisas para fazer. Eu quero chamar aqui Gerson e Paula. Amém? Nós vamos orar e eles vão estar apresentando ao Senhor o seu filho Estevão. Amém? Gerson está todo besta, desde que chegou ali. Sabe, a Bíblia diz, a Bíblia não fala sobre batismo de crianças, né? Nós entendemos pela palavra, na Nova Aliança principalmente, que o batismo é uma representação pública da decisão que nós tomamos em crer em Jesus. E essa representação, essa testificação pública, ela acontece depois do novo nascimento. Então a criança ainda não nasceu de novo, não vai demorar um tempinho ainda para ela precisar fazer isso. Mas nós vemos na Bíblia os pais apresentando as crianças no templo, dedicando-se a ensinar e a criar aquela criança no caminho da palavra. E eu quero que vocês estendam as suas mãos para cá, nós vamos orar pela vida deles agora. Pai, no nome de Jesus, te rendemos graça pela vida de Estevão, Senhor, pela vida dos pais, porque o Senhor o trouxe para esse mundo com um propósito. E Pai, nós cremos na Tua graça sobre a vida dos pais, para conduzi-lo nesse processo até o dia da Tua vinda. Que ele possa, Pai, a desfrutar da Tua vontade nessa terra, da Tua bondade, da Tua saúde, da Tua provisão, do Teu cuidado e da Tua proteção. Obrigado, Pai, por capacidade e sabedoria, Pai, sobre a vida dos seus pais, para que eles possam conduzi-lo nesse caminho, para que eles possam viver e ser um exemplo de paz debaixo da palavra, sobre a vida deles, sobre a vida dele, no nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir a vida de Jess, de Paula, dele, de Estevão. Jess está com mais cuidado do que... E a outra coisa, irmãos, é o seguinte. Nós, em outubro de 2020, eu expliquei isso lá na vila, no culto da tarde, vou explicar aqui no Maurício hoje à noite. Em outubro de 2020, nós recebemos um pedido, uma sugestão, uma convocação, dada por Deus, por meio do nosso ministério, para que nós pudéssemos começar mais uma igreja aqui em Caruaru, né? E aí foi quando essa igreja nasceu primeiro no coração de Deus, depois a nossa e do ministério. E quando isso aconteceu, houve uma instrução, uma direção de Deus, que era que todos os ministros auxiliares que nós tínhamos na igreja da vila pudessem vir para começar a nova obra, né? E quando nós viemos e começamos, nós vimos, né? Vimos ou viemos? Sei não, quando a gente veio, tá errado, a gente veio. Mas quando nós começamos aqui a igreja, nós deixamos 2 casais de auxiliares para ajudar o pastor Romero e Andréa lá na vila, né? Nesse início, para que pudesse ajudar e eles não ficassem lá sozinhos, né? Mas a direção de Deus foi muito clara. Todos os auxiliares teriam que vir para a nova obra. Eu lembro que quando nós nos reunimos e eu passei essa notícia da nova igreja, todos nós estávamos juntos, orando aqui no Monte Bom Jesus, né, lá em cima. Nós estávamos orando pela cidade, orando por esse projeto. E foi o primeiro momento que eu compartilhei isso. Mas agora nós estamos reorganizando o que Deus já havia nos falado desde aquela época. Amém? Então, Juliana, Inaldo, Robson e Érica, eles estão vindo para congregar junto conosco.
Amém. Robson não pôde estar aqui conosco por motivo de saúde nessa noite. A sua esposa está viajando lá em Petrolina, né, ministrando numa igreja lá também, nesses dias, visitando a família. E eles vão estar congregando conosco a partir de hoje. Amém? Então, quero que Inaldo e Juliana venham aqui, nós vamos orar por eles. Quando os outros vierem, a gente ora por eles também. Amém? Eles vão estar conosco nesse projeto, avançando com aquilo que Deus tem para fazer. E eu quero já te convidar a não faltar o culto de domingo, nosso culto de ceia. Nós vamos estar detalhando um pouco melhor algumas coisas acerca do funcionamento da igreja, dos ministros auxiliares, da liderança, dos trabalhos, de como tudo é feito, de o que nós estamos fazendo, para onde nós estamos indo e o que nós queremos alcançar. Amém? Então, já incentivo você a não faltar o próximo culto. Você pode estender suas mãos para cá? Pai, no nome de Jesus, te rendemos graças, Senhor, pela vida de Inaldo e de Juliana. Obrigado, Senhor, pela disposição do coração deles, Senhor, em dizer sim à sua vontade e a fazer aquilo que o Senhor os chamou para fazer. Eu te agradeço, meu Pai, porque eu creio, Pai, que esse será um novo tempo de desafios, de oportunidades, mas também de muita graça e sabedoria, Pai, sobre a vida deles. Eles vão poder viver tudo aquilo que o Senhor tem para a vida deles e nós queremos ser o canal para que isso aconteça no nome de Jesus. Amém? Diga, seu Inaldo, Dona Juliana, sejam bem-vindos. Amém? Então, que bom, irmãos. Amém? Eu creio que tudo que Deus falou vai acontecer e que nós vamos avançar com a vontade dele sobre essa cidade. Tá bom? Você pode ficar de pé, vamos orar. Então, eu brinquei chamando o irmão ali de bispo, é uma brincadeira interna, né? Nem todo mundo entendeu. Pai, no nome de Jesus, te rendemos graças, Senhor, por essa noite, por tua palavra, por tudo aquilo que o Senhor nos entregou. Obrigado, Pai, porque temos uma bendita esperança, temos um futuro glorioso que nos aguarda, Pai. E nós queremos crescer para desfrutar dessa vontade e desfrutar daquilo que o Senhor nos tem comissionado para fazer. Muito obrigado, Pai, por essa consciência estando muito forte em nossas vidas, Pai, a ponto de gerarmos um desejo, uma expectativa por um retorno glorioso do nosso Senhor Jesus, no nome de Jesus. Amém? Que a graça e a paz do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito seja sobre a sua vida. Vai na paz, cumprimenta teu irmão e enche teu